Ignorar não é um fim, é uma defesa do inconsciente. Essa é a verdade que ninguém te contou. Você foi ignorado por alguém que dizia te amar. A pessoa sumiu, esfriou, parou de responder, parou de olhar nos seus olhos, e você ficou tentando entender o que fez de errado. Mas e se eu te dissesse que o problema não é o que você fez? E se o silêncio do outro fala mais sobre ele do que sobre você? Carl Jung dizia: enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. Talvez o abandono que você está vivendo agora seja, na verdade, um espelho, um reflexo de algo muito mais profundo, algo que precisa ser visto, entendido e, principalmente, curado. Você não está aqui por acaso. Algo em você pediu uma resposta. E a dor de ser ignorado é um grito do inconsciente pedindo transformação. O que você sente agora não é só tristeza. É confusão, frustração, um buraco estranho no peito. É uma mistura de emoções que parecem sem nome, mas têm uma origem, e essa origem pode ser compreendida. A primeira coisa que você precisa entender é: você não é fraco por sentir. O amor que você sentiu foi verdadeiro. A conexão, por mais curta que tenha sido, também foi. Mas o desaparecimento do outro ativou em você uma dor antiga. Não é só sobre essa pessoa que foi embora. É sobre tudo que isso ativou dentro de você. Medo de não ser amado. Sensação de não ser suficiente. A pergunta que não sai da sua cabeça: o que há de errado comigo? E aqui está o ponto mais importante. Não há nada de errado com você. Existe sim uma ferida que foi tocada. E essa ferida tem a ver com sua história emocional. Talvez, quando criança, você tenha aprendido que amor vem com distância. Que afeto pode desaparecer sem explicação. Talvez você tenha aprendido a se esforçar demais para ser aceito. Talvez você tenha aprendido que, se o outro te ignora, é porque você falhou. Mas e se isso for uma mentira? E se a pessoa que te ignora agora estiver, na verdade, presa na própria confusão interna? A psicologia profunda de Jung nos ensina que o ser humano é movido por forças que nem ele mesmo entende. Quando alguém te ignora, pode não ser frieza, pode ser medo, pode ser negação, pode ser projeção. A pessoa viu em você algo que ela não consegue lidar em si mesma, e em vez de enfrentar, ela recua. Não porque você é de mais ou de menos, mas porque você é um espelho. E quando você é espelho de algo que o outro não está pronto para ver, ele foge, ele some, ele silencia. E você sente como se tivesse sido apagado. Mas você não foi apagado. Você apenas se tornou reflexo de algo que o outro ainda não consegue suportar. Isso dói, e muito, mas também liberta. Porque quando você entende que o silêncio do outro é um reflexo da confusão dele, e não um atestado do seu valor, você começa a recuperar seu poder. Você para de se perguntar o que eu fiz, e começa a perguntar: o que isso está tentando me mostrar sobre mim mesmo? Esse é o primeiro passo da cura. Parar de correr atrás de respostas externas. Começar a olhar para dentro. Não para se culpar, mas para se encontrar. Você sente que perdeu algo, mas talvez você esteja prestes a encontrar algo muito maior. Você mesmo. A sua essência, a sua força, a sua história. A dor de ser ignorado pode parecer o fim de tudo, mas na verdade, ela é o começo de uma jornada espiritual profunda. Jung chamou isso de processo de individuação, o caminho de tornar-se quem você é de verdade. Você não precisa mais se agarrar à ausência do outro como se fosse a única coisa que te resta. Você não precisa mais se diminuir tentando entender por que alguém se afastou. O que você precisa agora é entender por que isso te afetou tanto. O que essa ausência revela sobre suas necessidades afetivas, sobre seus medos mais antigos, sobre o quanto você entregou esperando que o outro preenchesse algo que talvez nem ele saiba preencher em si mesmo. A dor da rejeição é real, mas ela não precisa te destruir. Ela pode te despertar, porque por trás de todo "ele me ignorou", existe um "eu me perdi tentando ser aceito". E agora é hora de se encontrar de novo, de se reconectar com algo que nenhuma rejeição pode tirar.
sua essência, sua luz, sua verdade. Respira fundo. Essa história ainda não terminou. Talvez, só talvez, ela esteja começando agora. A dor de ser ignorado não é só sobre ausência. É sobre tudo o que ela desperta. Um simples silêncio pode virar um terremoto dentro de você. Visto e não respondido, pode parecer um grito de desprezo. E isso não é exagero. Isso é o seu sistema emocional tentando entender algo que não faz sentido racional. Você queria respostas, mas recebeu silêncio. Queria acolhimento e recebeu distância. Queria proximidade e recebeu indiferença. E isso te desorganiza por dentro, porque o ser humano não foi feito para lidar com rejeição emocional sozinho. Jung já dizia: aquilo que você nega te submete, aquilo que você aceita te transforma. E talvez esteja na hora de aceitar que essa dor tem algo a dizer. O que ela está dizendo é que tem algo dentro de você que quer ser visto. Uma parte que se sente invisível há muito tempo. Uma parte que implora por amor, por atenção, por permanência. E quando essa parte é ignorada, tudo volta à tona. Toda a carência reprimida, todo o medo de abandono, toda a história emocional que você nem lembrava mais. E essa história clama por cura. Quantas vezes você já aceitou migalhas emocionais, achando que era tudo o que merecia? Quantas vezes você já se contentou com pouco só para não perder alguém? E o mais profundo, quantas vezes você já se abandonou tentando impedir que o outro fosse embora? Essa é uma ferida comum. E não tem a ver com fraqueza, tem a ver com apego. O apego é o desejo de manter aquilo que nos dá segurança emocional. Mesmo que essa segurança seja frágil, instável ou ilusória. Mesmo que ela doa, o apego é irracional, mas profundamente humano. Desde cedo, aprendemos a associar amor com presença. E quando essa presença é tirada, o sistema nervoso entra em estado de alerta. Para o cérebro emocional, ser ignorado é ser ameaçado. É como se uma parte de você dissesse: se essa pessoa for embora, eu não vou aguentar. E aí começa o desespero. As mensagens que você escreve e apaga. As tentativas de entender. As perguntas sem resposta. A busca por qualquer sinal. Mas o que está em jogo aqui não é só a ausência do outro. É o quanto você acredita que precisa do outro para se sentir inteiro. É aqui que mora o perigo. Porque quando você entrega ao outro o poder de definir seu valor, qualquer ausência vira uma sentença. Qualquer rejeição vira uma punição. E qualquer silêncio vira um colapso interno. Jung dizia que dentro de cada um de nós existe um self, uma centelha divina, uma fonte de plenitude. Mas, quando estamos feridos, esquecemos dessa verdade e começamos a procurar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Começamos a mendigar por atenção como se isso fosse salvar a nossa alma. E aí surge a dependência afetiva, que não é amor, é medo disfarçado. Você não quer o outro apenas por amor. Quer porque tem medo de ficar só, medo de encarar a própria dor, medo de perceber o quanto se perdeu de si mesmo tentando ser aceito. Mas a verdade é que você já sobreviveu a outras ausências. E vai sobreviver a essa também. Mas agora, você não precisa só sobreviver. Você pode despertar. Porque essa dor não está te destruindo. Ela está te revelando. Está te mostrando onde ainda há feridas abertas. Está te chamando para se olhar de verdade. Não com culpa, mas com compaixão. O que acontece quando alguém te ignora não é só abandono externo. É o convite para resgatar partes de você que foram ignoradas por você mesmo. Partes que você deixou de lado para se adaptar, para agradar, para ser aceito. Mas essas partes ainda estão aí, esperando para serem reconhecidas. E a dor que você sente agora é o grito dessas partes pedindo atenção. Você acha que quer o outro de volta. Mas o que você realmente quer é a sensação de ser amado. E essa sensação começa quando você se permite voltar para si mesmo. Quando você reconhece sua dor, sua história, sua luz. Quando você para de se culpar por ter sentimentos profundos e começa a entender que sentir é o primeiro passo para se curar.
Respira mais uma vez. A rejeição dói, mas ela não define quem você é. O silêncio do outro não é a sua sentença. É só o reflexo da própria limitação emocional dele. E você não precisa mais carregar esse peso como se fosse seu. Você tem o direito de sentir, mas também tem o poder de transformar. Você está no caminho. E o próximo passo é entender por que dói tanto. Porque a dor, quando compreendida, vira consciência. E consciência vira liberdade. Você já percebeu como a dor de ser ignorado parece maior do que deveria? Às vezes, o que a pessoa fez foi desaparecer por alguns dias, ou não responder uma mensagem. Mas dentro de você, a sensação é de abandono total, como se estivesse revivendo algo antigo. E é exatamente isso que está acontecendo. Quando alguém te ignora, não é só o adulto em você que reage. É a sua criança interior que entra em pânico. Carl Jung chamava isso de complexos. São núcleos emocionais formados por experiências do passado que ainda vivem dentro de nós. Quando você sente essa dor absurda, ao ser ignorado, provavelmente está tocando num complexo de abandono. Algo que começou lá atrás. Talvez quando você era pequeno e alguém que você amava não te olhou, não te acolheu, não te escutou. E aquilo foi registrado como dor. Não foi resolvido. Só foi guardado, enterrado, mas não esquecido. Então, hoje, quando alguém te ignora, esse complexo é ativado. Como se a criança que ainda vive dentro de você gritasse: de novo não. De novo eu não sou importante. De novo estou sozinho. E essa dor não é racional. Ela vem do corpo. Ela toma o peito, aperta a garganta, embarga a respiração. E você tenta agir com maturidade, tenta controlar, tenta entender, mas por dentro, algo está em colapso. E isso não significa que você é fraco. Significa que existe uma ferida que ainda não foi olhada. E ela só pode ser curada com consciência e amor. O amor que você talvez tenha esperado dos outros a vida toda, mas que só você pode dar agora. Apego não é amor. O apego nasce do medo. Medo de perder. Medo de não ser suficiente. Medo de ficar sozinho com a própria dor. E a grande armadilha é que quanto mais você sente esse medo, mais você corre atrás do que te ignora. Porque seu sistema emocional acredita que se você conquistar de volta essa pessoa, você finalmente será digno de amor. Mas esse é um ciclo sem fim. Porque, mesmo que ela volte, a ferida continua lá. E qualquer nova ausência ativa tudo de novo. Você merece viver um amor que não machuca. Mas antes disso, você precisa reconhecer onde está se machucando, tentando provar que é digno. Jung dizia que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. E a sua escuridão talvez seja essa, o vazio que tenta preencher com a presença do outro. Mas a verdade é que esse vazio não é você. É uma parte sua que se sente esquecida. E ela precisa ser acolhida por você, não preenchida por alguém de fora. Porque nenhum outro ser humano vai conseguir sustentar essa ausência que você sente dentro. Isso é seu. É interno. E é aí que a cura começa. Talvez, ao invés de se perguntar, por que ele me ignora, você possa começar a perguntar, por que isso me destrói tanto? Por que eu me sinto sem chão quando o outro se afasta? Essas perguntas são dolorosas, mas libertadoras, porque elas tiram o foco daquilo que você não pode controlar, o outro, e trazem luz para aquilo que você pode transformar, você mesmo. A verdade é que muitas vezes quem te ignora também está fugindo de alguma dor interna, mas ao invés de olhar para isso, projeta em você. E aí começa a confusão. Você se sente rejeitado, sem perceber que o outro está apenas tentando escapar de algo que nem ele entende. Mas você não precisa mais participar desse jogo. Você pode escolher sair do ciclo, pode escolher olhar para dentro, mesmo que doa, e pode começar a dar para si o que sempre esperou dos outros. Amor, presença, validação, cuidado. Tudo isso começa em você. Não é autoajuda barata. É neurociência. É psicologia profunda. Quando você começa a se dar segurança emocional, o sistema nervoso para de entrar em pânico com cada ausência.
Você começa a respirar melhor, a pensar com mais clareza, a amar sem desespero e, principalmente, a não aceitar mais relações que se sustentam na insegurança. Você é maior do que essa dor, mas precisa atravessá-la, não para esquecê-la, mas para integrá-la, porque cada parte ferida da sua história também é parte da sua força. E quando você começa a integrar tudo isso, a sua energia muda. Você para de correr atrás de quem te ignora e começa a atrair quem vibra na mesma frequência de presença, verdade e afeto real. Talvez agora você não veja isso com clareza. E tudo bem. O caminho é aos poucos. Mas se você chegou até aqui, é porque algo em você já começou a despertar. Já começou a lembrar quem você é. E esse é o começo da cura. Você já parou para pensar que talvez quem te ignorou também esteja em sofrimento? Isso não justifica o que fizeram com você, nem apaga a dor que causaram. Mas entender os motivos inconscientes pode te libertar da ilusão de que foi rejeitado, porque não era suficiente. Carl Jung dizia que todos nós carregamos uma sombra, o lado oculto da nossa psique. É tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, medos, fragilidades, traumas, inseguranças. E muitas vezes, quando alguém te ignora, está justamente fugindo da própria sombra. Você se tornou um espelho, um reflexo de algo que a pessoa não quer ver nela mesma. Talvez você tenha mostrado amor demais, verdade demais, presença demais. E para alguém que não está pronto para isso, a sua luz incomoda, porque ela ilumina as partes que o outro esconde. Então ele recua, silencia, some, e você, sem entender nada, se sente culpado, como se sua intensidade tivesse afastado alguém. Mas não foi sua intensidade, foi a imaturidade emocional do outro em lidar com profundidade. Ignorar é um mecanismo de defesa. Às vezes, é a única forma que a pessoa tem de lidar com a confusão interna. Ela sente algo, mas não sabe nomear, não sabe processar. E, em vez de falar, se cala. Em vez de ficar, foge. Em vez de acolher, evita. E você, que esperava conexão, recebe distância. É cruel. Porque você não fez nada de errado. Só amou, só quis presença, só tentou manter algo bonito. Mas estava lidando com alguém que talvez nunca tenha aprendido a sustentar vínculos saudáveis. Alguém que, no fundo, também carrega feridas de abandono. E que, por medo de ser rejeitado, rejeita primeiro. Por medo de se machucar, afasta antes. Por medo de se expor, ignora. E aí você começa a pensar que o problema é você. Que precisa ser mais frio, mais distante, menos disponível. Mas essa é a armadilha. Quando você começa a se desconectar da sua essência para tentar não ser rejeitado, você já está se abandonando. Que não vale a pena se perder para manter alguém que não sabe ficar. Você não precisa ser menos para ser amado. Não precisa esconder sua verdade para ser aceito. O amor verdadeiro não exige que você se anule. Ele te convida a ser inteiro. Mas, para isso, você precisa primeiro se libertar das dinâmicas que te mantêm preso na dor. E isso começa quando você para de tentar entender o silêncio do outro e começa a escutar o que o seu próprio silêncio está dizendo. Porque dentro de você também existe uma sombra. E talvez ela esteja dizendo: por que você continua aceitando menos do que merece? Por que você continua lutando pelo afeto de quem já mostrou que não sabe cuidar de você? Essas perguntas doem, mas são elas que te acordam, porque a verdade é que a pessoa que te ignora não tem poder sobre você. Quem te mantém preso nessa dor é uma parte interna que acredita que precisa da aprovação do outro para se sentir completo. E essa parte precisa de amor, não de julgamento. Jung dizia que a tarefa mais difícil é não fugir de si mesmo. E talvez essa seja a sua missão agora. Parar de correr atrás de quem não vê o seu valor e começar a correr na direção de quem você é de verdade, mesmo com as feridas, mesmo com as inseguranças, porque é aí que mora a sua força. Você não precisa entender tudo o que o outro fez. Não precisa ter todas as respostas. O que você precisa é se libertar da ideia de que o amor precisa doer.
que precisa ser conquistado a todo custo, que precisa vir de fora. Não precisa. O amor que cura começa dentro. E quanto mais você se conecta com esse amor interno, menos você tolera relações que te confundem. Menos você aceita silêncios que machucam. Menos você se culpa pelo abandono alheio, porque você entende que ignorar é sobre o outro, mas se curar é sobre você. Respira. Você não está aqui para ser metade, nem para implorar migalhas. Você está aqui para ser inteiro, para viver com verdade e para se libertar aos poucos de tudo que te ensinou que amar é sofrer. Não é. Amar é presença, é escuta, é coragem de ficar. E se alguém não tem essa coragem, isso não significa que você não vale. Significa só que ele ainda não está pronto. E você não precisa mais esperar alguém amadurecer para poder se sentir digno de amor. Você já é. Já é suficiente. Já é inteiro. Só precisa lembrar disso. Agora que você começou a ver com mais clareza de onde vem essa dor, é hora de entender o que fazer com ela. Porque sentir é só o começo. A transformação acontece quando você escolhe atravessar a dor, em vez de fugir dela. Jung chamava esse processo de individuação. É o caminho de voltar a si mesmo, de se tornar quem você realmente é. Sem as máscaras, sem as carências, sem a dependência da aprovação alheia. O primeiro passo é parar de lutar contra o que você sente. Existe uma dor aí dentro, e ela é real. Negar só aumenta. Reprimir só adia. Fugir só faz com que ela volte depois ainda mais forte. Você precisa olhar para ela com compaixão, como se estivesse diante de uma criança ferida, assustada, que só quer ser ouvida. E essa criança é você. Uma prática simples e profunda é escrever uma carta que você nunca vai enviar. Uma carta para essa pessoa que te ignorou. Mas também e principalmente uma carta para você mesmo. Escreva tudo. A dor, a raiva, a saudade, o medo. Sem filtro, sem se censurar. Coloque para fora. Quando você tira do peito e coloca no papel, começa a se libertar do peso. Porque o que machuca não é só o que o outro fez, é o que você carrega em silêncio desde então. Outro exercício poderoso é o diálogo interior. Imagine que você está diante da parte sua que foi rejeitada. Feche os olhos, respire fundo e pergunte a essa parte: o que você está sentindo? O que você precisa de mim agora? Deixe vir as respostas, mesmo que sejam dolorosas. Porque o inconsciente fala, mas só se você escutar. E às vezes, tudo o que essa parte sua precisa é de acolhimento. Não de mais julgamentos, não de autoexigência, mas de amor. A cura começa quando você para de tentar se consertar e começa a se abraçar. Quando você entende que não está quebrado, está se reconstruindo. E que esse processo leva tempo, mas leva você para um lugar muito mais verdadeiro do que qualquer relação que te fez se esquecer de quem você é. Preste atenção nos seus sonhos. Jung acreditava que o inconsciente se comunica com a gente enquanto dormimos. Talvez nos seus sonhos estejam pistas importantes sobre o que precisa ser integrado. Emoções reprimidas, desejos ocultos, medos que precisam de nome. Anote o que sonha, reflita. Use esses símbolos como guias, porque o inconsciente não quer te punir. Ele quer te despertar. E, acima de tudo, aprenda a ficar com você. A desfrutar da sua própria companhia. A reconstruir o seu mundo interno. Porque quando você está bem com você, não aceita qualquer presença só para preencher um vazio. Você começa a escolher com mais consciência. Começa a se perguntar: essa relação me expande ou me diminui? Eu posso ser eu mesmo aqui ou estou sempre com medo de ser demais? Essa autorresponsabilidade é libertadora, porque você para de entregar sua paz emocional na mão dos outros, para de depender da presença de alguém para sentir que sua vida faz sentido, e começa a perceber que a sua essência já é completa, que o amor verdadeiro começa quando você se honra, quando você escolhe não se perder tentando manter o outro por perto. Sim, dói quando alguém vai embora, mas pior do que isso é ir embora de si mesmo. E talvez, por muito tempo,
você tenha feito isso. Se afastou da sua alma tentando garantir o amor de alguém que não sabia nem se amar. Mas agora você está voltando. Voltando para si. E isso é tudo. A cada vez que você escolhe não mandar aquela mensagem só para tentar se sentir visto, você se fortalece. A cada vez que você respira fundo diante da ausência e diz, eu mereço mais do que isso, você se cura. A cada vez que você acolhe sua dor sem se julgar, você se aproxima do seu verdadeiro eu. Esse caminho não é fácil, mas é real. E ele te liberta, porque aos poucos você começa a se sentir inteiro de novo. Começa a perceber que não precisa mais correr atrás de quem te ignora, porque você está, enfim, aprendendo a não se ignorar mais. Você chegou até aqui. Isso já diz muito sobre você. Diz que mesmo em meio à dor você escolheu se escutar. Escolheu buscar sentido. Escolheu entender, em vez de apenas sofrer. E isso é coragem. Coragem de olhar para dentro. Coragem de não aceitar mais viver no vazio que o silêncio do outro deixou. A dor de ser ignorado nunca é leve. Ela toca lugares que nem sempre sabemos nomear. Mas agora, você tem algo que não tinha antes, consciência. E a consciência muda tudo, porque quando você entende que não é o outro que te completa, mas sim você que se reencontra através das dores, começa uma nova fase. Você começa a perceber que a ausência dele não é um castigo, é uma libertação. Que o silêncio não é uma resposta cruel, mas um espaço para você ouvir sua própria voz. Que a rejeição não é o fim do amor, mas talvez o começo do amor mais importante, o amor por si. Carl Jung dizia, a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. E talvez essa dor que você está sentindo seja exatamente isso, uma fresta, uma abertura, um chamado, um espaço onde algo novo pode nascer. E esse algo novo é você, mais consciente, mais forte, mais verdadeiro. Você depois da dor, você depois da queda, você renascendo. Você não precisa mais implorar por mensagens que não chegam, nem esperar validação de quem não sabe nem se validar. Você pode agora respirar com mais leveza. Pode dizer para si mesmo, eu escolho me curar. Porque essa escolha muda tudo. Muda a energia que você emana. Muda o que você aceita. Muda o tipo de relação que você começa a atrair. As pessoas certas não fogem da sua luz. Não te ignoram quando você mostra quem é. As pessoas certas chegam e ficam. E mesmo que hoje pareça impossível acreditar nisso, saiba, quanto mais você se conecta com sua verdade, mais você se afasta do que não te serve, e mais você se aproxima da vida que merece. Então, se você está chorando hoje, deixa. Se está com raiva, sinta. Se está cansado, respira. Mas não desiste de você. Não se abandona de novo. Porque no fundo, tudo isso está te levando de volta para casa. Para um lugar dentro de você que estava esquecido. Mas nunca perdido. Você é digno de amor, de presença, de verdade. Mas esse amor começa dentro. É quando você escolhe parar de correr atrás e começa a caminhar consigo mesmo que tudo muda. É quando você entende que não precisa mais ser menos para caber na vida de alguém. Você precisa ser inteiro, para caber, enfim, na sua própria vida. Esse vídeo não tem todas as respostas, mas tem uma verdade. Você não está sozinho. E sua dor não é loucura. É linguagem da alma. É sinal de que algo em você quer renascer, quer crescer, quer amar sem medo. E isso é possível. É real. Está começando agora. Se essa mensagem tocou você, compartilhe. Manda para alguém que também está sentindo essa dor e precisa entender que não está errado por sentir. Deixa nos comentários a frase que muda tudo. Eu escolho me curar. Porque ao escrever isso, você envia uma mensagem para o universo, mas também para o seu inconsciente. Você diz, eu estou pronto. E se inscreve no canal. Aqui, cada vídeo é um passo a mais no caminho, de volta para sua essência. Porque o que você está vivendo agora, por mais difícil que pareça, também é espiritual. Também é um despertar. E você merece atravessar isso com consciência,
com amor e com verdade. Ignorar é uma defesa, não um fim. E o seu processo está apenas começando. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, então eu te peço, não guarda isso só para você. Curte esse vídeo agora. Isso mostra para o YouTube que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal, porque aqui a gente continua essa jornada, passo a passo, com profundidade e verdade. E se alguém veio à sua mente enquanto ouvia tudo isso, envia para essa pessoa. Às vezes o que você compartilha pode ser a luz que ela precisava naquele momento. Esse canal é um espaço seguro para a gente crescer, curar e se libertar, juntos. Então já sabe, curte, compartilha, se inscreve e vamos seguir. A jornada só está começando.